Antes da gente ir pra essa pergunta, eu queria só fazer um negócio. Antes da golada aqui, como que bebe isso? É isso que eu ia falar, era isso que eu tava querendo buscar aqui no era? Era falar sobre as notas, pra antes a gente começar a beber, a gente saber apreciar. Entendi. Eu fui num evento, já contei isso pro Levi, eu fui num evento de um cara da Jameson, Sei. né? E ele tava ensinando como que bebe o uísque. Aí ele explicou que tem que enfiar o nariz dentro do copo, dar uma cafungada e pá... E aí eu quero perguntar, como é que faz isso? Ensina pra nós. É assim mesmo? O cara tava de Cara, bacalhagem? olha, o mais massa de tudo é a gente, os caras aí os caras chatos aí, né? Vai ver a gente tomando uísque aí no copo de plástico, velho. Isso foi muito massa, sabe? Porque a gente não combinou de tomar aqui, que senão eu teria, às vezes, trago uns copos aí de vidro, né? Tal. Só que isso é muito bacana já começa desmistificando aí algumas mentiras de whisky, né? Porque assim, você tem todo um critério de degustação, sim. Só que esse critério, ele não é como se fosse aquela lei pétrea, né? É uma ordem vinculante. É escrito na pedra, não é um negócio... Não, não é um fato sine qua non. Exatamente. Caraca, pode beber. Agora estamos No no Maria Gabriela aqui, cara. Meu Deus do céu, nem parece Santa Zoeira mais. Parece que a gente tá nos náufragos aqui. Já virou outro podcast. Aí sim. Então, ele não é um evento assim que você tem que fazer daquele jeito. Não. O Renato, que é um cara muito bom, assim, que fala isso também de charuto. E, olha, tem um jeito que ele te proporciona, ele te dá uma experiência e te leva, tipo assim, ele tem um potencial de elevar aquela experiência. Só que você não precisa disso toda vez. Por exemplo, aqui, já começando, a gente tá aqui com 3 copos quase, né? De plástico. Vamos aqui, o pessoal tá vendo, né? Aqui tem uma taça. A maioria das pessoas iriam falar que isso aqui é uma taça de vinho, talvez, né? Uma taça de champanhe, não sei, aqui. E aqui tem um copo de... Que a galera tá acostumada a ver mais na internet, né? Copo Então. de whisky, talvez, o povo fala assim, né? Se você tá no Spotify agora, você tá perdendo. Porque o Levi tá mostrando, vai pro YouTube ver. Vai pro YouTube ver. Tem um Copo copo de com um símbolo do Palmeiras ou então um pé de maconha desenhado. Uma coisa ali. É um copo todo... Tá, enfim, retangular aqui, copo U, né, e tal. Então... E tem esse aqui também, que a gente tá... E um de plásticozinho aqui, que a gente improvisou aqui e tal. Parece que coletaram urina, cara. Não fala isso. Então... o copo tá muito pobrinho, mas tá bom, vai lá. Aqui, olha assim, ó. Esse copo aqui, tem linguagem técnicas e eu não gosto delas. Esse copo, eu falo beber socialmente, sabe? Esse copo, essa taça aqui, chama taça ISO, né? Ela é uma taça que você vai sentir mais aroma nela. Então é uma taça de degustação. A degustação profissional é feita nessa taça? Não nessa. Essa aqui é uma degustação popular, vamos dizer assim, entendi. né, Pedro? A degustação mais, assim, acentuada mesmo é a Glencairn, Pedro. É isso mesmo. Fala o nome aí mais... O Pedro é o cara mais culto aqui nessa sala. Pedro então, é. tudo que a gente Eu vou for ter que querer caçar saber de foto cultura, dessa Vou botar um taça. monóculo aqui pra falar que A taça Glencairn é a taça é a taça oficial de whisky, entende? Então a ISO, ela é uma taça de degustação meio que universal. Ou seja, genérica, né? então bem mais barata, né? Então é a que nós temos. Então nela... Deixa eu só mostrar aqui a foto da taça Glencairn pro pessoal poder ver. Ela é desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu baixar Só que ela aqui, senão custa a pessoa- o olho da cara. Então, mesmo se o Levi tivesse, ele não ia trazer, porque eu fui Não. pesquisar, é 200 pra uma taça, velho. Falei, não, misericórdia. Aí, como bebe whisky? Primeira coisa, lembra sempre de mulher aqui. Ou se não, do seu acompanhante ou acompanhante, né? Porque tem muitas mulheres em Anápolis que bebem whisky, sabe? Olha só. Na confraria eu vendo muito para mulheres. Aí depois eu vou falar disso, de vender, mas tem muitas mulheres que tomam. Agora a dúvida, a confraria é só pra homens? Fisicamente é só para homens. Aí sim, hein? Virtualmente não e vendas também não. Mas Aí, pra ganhar dinheiro é todo mundo. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro até pra cachorro. temos né? que atender a todos, né? Não, mas eu acho que o Levi colocou essa regra por uma questão de segurança dele próprio, É entendeu? por isso que eu perguntei mesmo. Foi Claro, por isso que eu perguntei. isso é claro e evidente. Um tapa da mão no Após mercado. que ele virou aí. pra Heloísa, eu vou abrir uma confraria de uísque, né? Ela, só pra homens, né? Espero. Então, assim, pra mim,
a primeira coisa, cara, quando eu vi uma mulher, quando eu vi a Heloísa, né? Olha lá aí, ó. Ó, Heloísa, você, ó. Então, cara, eu olhei pra ela e falei, nossa, interessante, entendeu? Então você já começa ali pelo olhar, entendeu? Admirando aquilo ali, ou seja, a cor, sabe? Aqui, ó, você vai rodar no copo aqui, isso se faz mesmo, sabe? Você roda, aqui, ó, pega o copo... Ele não escorre no vidro, né? Ele fica meio... A densidade, né? É muito doido isso. Então, não sei se não vai dar pra ver pra quem tá em casa. E aqui o Pedro também vai falar a mesma coisa de vinho, né? Nós chamamos de lágrimas. Lágrimas. Que é esse... essa parada que fica na bordinha aqui chama... lágrimas. Parece uma lágrima mesmo. E nessas lágrimas você já consegue identificar como é o uísque. Se ele é mais intenso, que é mais denso, entendeu? Se ele é mais ralo, se ele pode ser mais seco ou cremoso, entendeu? E tem vários tipos e todos estão certos. São só características diferentes. Exato. Até a densidade alcoólica você consegue... Somente por esse ponto. Pela quantidade de lágrimas. Caraca! Então, esse aqui é assim... outra coisa. Nós estamos tomando aqui um Ballantines 12 anos, né? O Ballantines é um whisky de entrada. Mas de forma genérica... Sim, dos que prestam é o de entradinha. De entrada é relacionado a preço mesmo. De entrada os mais baratos. Não. Eu diria assim, de entrada pra começar a tomar mesmo, né, gente? Sim. Sabe quando você se referiu o Renato falou a questão de maturidade, quando o homem chega, existe a maturidade das suas papilas gustativas, entendeu? Sim, do seu paladar. Não é só de idade, não, você tem que certeza. exercitar isso também, né? Exatamente. Você pode ter 50 anos, você pode nunca ser um homem tomou... centenário, se você não exercitou, ela ainda é imatura. É só tirar entendeu? por base. Todo mundo, quando tinha menos de 10 anos, odiava café. Faz sentido. Hoje em dia ninguém vive sem café. Se por um momento ou outro, uma ocasião, aí você pegou aquela tampinha de cerveja que sobrava lá e falou, meu Deus, como que eles bebem isso? Eles pagam pra tomar isso, cara. Ninguém fez isso escondido. Depende, né? Se você fez isso com a tampinha de Skol, eu acho que faz sentido. Não, quando você é criança, você pode fazer isso com a cerveja Deus, cara, que vai dar ruim. Você fala, não, é amargo, é o Giló, cara. É Giló? Quando você vai ficando... É Giló, eu ainda não cheguei a apreciar, não. Quando você vai amadurecendo... Você ainda tá muito... Você ainda tá muito pro Giló ainda. Eu também pro quiabo também não entra, não. Putz. Renato, você ia falando alguma coisa? Não. Na verdade, tudo isso que você disse aí, concordo, não tem como não concordar, porque você é o nosso mestre. Não, que isso. E só queria acrescentar aqui no sentido de repente esclarecer pro pessoal o seguinte: o whisky, quando o Levi também diz que é um whisky de entrada, por quê? Como eu disse para vocês, o criador, a pessoa que mentalizou isso, olha, eu quero produzir um whisky para proporcionar X nota, Y gosto, do paladar, cheiro e tudo mais. Ele propõe, digamos, um produto. E por ele ser, digamos assim, um mestre de produção, ele vai investir, repito, na água, no tipo de água que vai compor o destilado, a qualidade dos grãos, né? Um grão maltado ou não maltado, qual cereal que vai, a produção, a safra, certo? O tempo de maturação no barril, se ele é um barril de segundo, terceiro, quarto uso de maturação, se ele é um barril que inicialmente maturou vinho e posteriormente vai maturar o uísque, para ele extrair daquele barril já utilizado uma segunda vez alguma nota, algum sabor específico de, um exemplo, notas aí de frutas brancas, maçã, pera, uva, entendeu? Baunilha, a própria coloração, ou seja, o que define um whisky de entrada, basicamente, para deixar um pouco, digamos assim, um pouco mais claro para o pessoal que está nos assistindo, o tempo de dedicação e seleção desde os grãos que serão utilizados para a fabricação. Vamos só esclarecer um pouco mais. Como que se faz e de que é feito o uísque? Antes da gente... Porque eu acho que isso aí... Eu agora fiquei na dúvida. Porque você ficou falando... Eu falei, caraca, grão do quê? Eu acho que esse é um assunto mais pesado, sabe? De rocha? Porque, assim, o processo dele não vai ser tão... Eu acho que existe outras coisas que a gente pode falar que vai... Que vai ser mais pautável para as pessoas ouvirem. Esse é um assunto mais chato. Mais chato. Mais chato. É bem técnico. Ele é mais chato. Então, eu preferia falar assim... existe whiskies de entrada. Esse tempo que o whisky tá no copo não é embromation aqui, é de propósito, porque
já de cara uma dica aí. O whisky ele tem a quantidade de anos, né? Uhum. Alguns deles. Outros já não tem, né? Por exemplo aqui, vou pegar aqui... Jim Beam, esse aqui, ó. Eu não sei se o Bundes... Acho que dá pra ver aí, né? Jim Beam Black aqui, tá vendo? Esse whisky é um whisky NAS. NAS é whisky sem idade, de rótulo, entende? Então, não tem... Aqui não tem como falar... Aqui tem 8 anos. Não, aqui é um conglomerado de vários barris, de várias idades aqui. Eu posso chegar próximo disso, que nem o Glenlivet ali, eu sei que ele vai de 3 a 8 Qual? anos. É só um exemplo aqui, eu acho que ele é de 3 a 6 anos, tá? Esse whisky aqui que o Pedro tá mostrando aqui. E o Ballantines, 12 anos, aqui que a gente tá tomando, ele tem que ficar respirando 12 minutos. Cerca disso. Ele tem então que respirar. Você coloca e não toma. Não toma. Então eu fiz errado. É, por isso que eu olhei pra você. Já bebeu? Queimou a largada. Eu não sabia. Que ele é gordinho, né? Já quer. O Cardoso era aquele cara que ligava o videogame e pulava o tutorial, cara. Eu não sabia, exatamente, eu não sabia disso. Nasci de 8 meses, pô. É. Porque na hora que eu tomei, o Levi olhou pra mim e falei, cara, o que será que eu fiz, mano? Agora eu tô entendendo. Então, agora já deu um tempinho. Sempre lembra. Quando eu assim, eu soube da Heloísa ali e falei assim, eu fui encontrá-la depois, de encontro mesmo ali, eu nem conhecia ela, eu vou conversar com ela, né, e tal, cara, eu fui todo preparado. O uísque também, velho, o uísque tem que ser do mesmo jeito, não dá pra você chegar assim, de qualquer modo, ela ia espanar, né? E não ia dar certo. Ainda mais Heloísa, Passei perfume, sacou? Então, aquele dia do mês, eu sim... Tomou banho aquele dia. Banho, exatamente. Dica aqui, eu gosto muito de tomar uma água antes, sabe? Pra limpar mesmo a boca, sabe? Eu acho interessante.